Saudações, professores e professoras do nosso Brasil, tudo bem? Eu sou Fran Silveira, do EAD Espaço Educacional, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é a Lei 8.069 e foi homologada em 1990. Ele foi elaborado tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1979, e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1989. Os pontos fundamentais do ECA, eles são a garantia da criança ao direito à segurança, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer e à alimentação. Bom, o ECA ele representa uma grande conquista no cenário brasileiro. O Brasil, em 1985, sai de um regime ditatorial e começa então a construir aos poucos a sua democracia. Nós temos a nossa Constituição Federal, que foi homologada em 1988, e logo após, em 1990, 2 anos depois, nós temos então o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem garantir então os direitos da criança e do adolescente no país. A criança então passa a ser vista como um indivíduo, um ser social, portador de direitos, como todos os seres humanos, e com isso ela passa a ter um amparo legal diante de maus tratos, ela passa a ser proibido o trabalho infantil, a exploração. Então a criança conquista um espaço social que até então ela não tinha como garantia legal. Nós temos pesquisas hoje que apontam que a partir do ECA nós tivemos uma redução da mortalidade infantil, nós tivemos uma diminuição significativa do trabalho e da exploração do trabalho infantil no Brasil. Nós temos também dados que nos mostram que o acesso e a permanência na educação são crescentes desde o Estatuto. E é claro, né, a questão da construção cultural de uma sociedade que respeita a criança como um indivíduo e como sujeito de direitos, que é uma questão fundamental, principalmente para nós, educadores, que precisamos sim ver nossos alunos como sujeitos de direitos e nós precisamos sim lutar por esses direitos. Bom, o primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu acho que é fundamental a gente conhecer o texto na íntegra, e aí eu vou comentar com vocês. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se crianças, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aqui está falando da questão das pessoas que são dependentes como estudantes, por exemplo, para questão de pensão alimentícia, de direito à proteção até se formar numa faculdade, essas questões. A criança e o adolescente, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outras condições que diferenciem as pessoas, as famílias ou a comunidade em que convivem. Esse parágrafo único foi incluído pela lei de 2016, pela lei 13.257, e coloca um ponto fundamental, que é a questão da inclusão, né?
Então, todas as pessoas são portadoras desses mesmos direitos, independente de sua raça, de sua cor, de sua condição física, de ter ou não uma deficiência, de ser ou não pobre ou rico, elas têm esses direitos e devem ter a garantia desses direitos. Esses direitos devem ser estabelecidos e garantidos a essas crianças. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Eu não vou ler o parágrafo único aqui do artigo 4º, vou pular direto para o artigo 5º e eu vou finalizar com o artigo 5º para a gente comentar um pouquinho sobre a educação. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Esse aqui é um ponto muito relevante para os professores, né? Muitas vezes a escola identifica que a criança está sendo vítima de maus tratos, ou então que o pai e a família, né? Ou então que a família está se negando a um atendimento médico a essa criança, está se omitindo num tratamento que essa criança, talvez com uma deficiência, necessite. E está aqui no artigo 5º que essa criança tem esse direito estabelecido por lei e que não pode ser negligenciado. Então é papel do professor, sim, frente a uma realidade dessas, comunicar ao Conselho Tutelar da região, mas antes de comunicar ao Conselho Tutelar, seria importante ter uma conversa com essa família e mostrar a ela a importância desse atendimento e desse cuidado e do quão significativo é negativamente para essa criança essa negligência desse direito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma série de capítulos, né, discorrendo sobre o direito à saúde, ao lazer, à educação, à cultura, enfim, vem falando aí de todos os direitos da criança e do adolescente. No que diz respeito à educação, né, nós sabemos do quão importante é que a criança tenha acesso à educação e é a função, sim, da escola como instituição social na qual a criança precisa estar presente, porque ela é obrigada por lei a estar presente na escola. Então, é papel da escola, sim, se ocupar de acompanhar essa criança para que todos os direitos dela estejam sendo cumpridos. Então, a escola precisa caminhar lado a lado com o Conselho Tutelar ou com o CRAS do bairro para que possa ter certeza que essa criança está tendo os seus direitos garantidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, representa uma grande conquista para a sociedade brasileira e, sobretudo, para as crianças. A gente sabe que existe um senso comum muito grande de falar que a escola e os pais perderam a autoridade frente ao ECA, mas não é isso que acontece. O que acontece é que nós tínhamos um cenário, ainda acontece, ainda existe, um cenário de violência contra a criança, um cenário de desrespeito aos direitos da criança e que isso não pode acontecer numa sociedade civilizada como a nossa, numa sociedade democrática como a nossa. Então é preciso ver as nossas crianças e os nossos adolescentes como sujeitos de direitos e garantir que esses direitos sejam cumpridos e garantir que esses direitos sejam acessíveis para as nossas crianças. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre o ECA para vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau.